Vai rolar a camisa nova da Umbro, a camisa 3, né, do Fluminense. Foi lançada a 1 e a 2, na reta final do ano sempre lança a camisa 3. E o GE. Globo até trouxe alguns detalhes ali, né, sobre a expectativa para essa nova camisa. Tá aí na tela, né? O GE apurou que a cor principal é num tom de areia, algo parecido com essa cor aqui, variando entre o amarelo e o dourado, ou seja, esse tom de areia aqui mesmo. Marcas d'água em tom de cinza, na gola e no peito um losango da fornecedora de material esportivo, que é a famosa Umbro, né? O losango seria esse daqui, em tons grená e verde. Também carrega uma homenagem aos 100 anos da Umbro, comemorados em 2024, nesse ano. E os números da camisa num estilo retrô, seguindo um padrão antigo da Umbro. A previsão de lançamento é agora em setembro. Então já no mês que vem o lançamento. Bem, fazendo uma pesquisa, que até o pessoal do GE também fez, nessa estrutura aqui, algumas camisas da Umbro que já foram lançadas que batem com isso. Vou pegar aqui o que está com um contraste maior, que é esse aqui do Olímpia, da Argentina. A camisa toda de uma cor, com alguns detalhezinhos que não dá pra ver nessa imagem. O logo da Umbro aqui dentro, né? São dois losangos, provavelmente na parte das costas também tem ali. É como se fosse um pancho, né? Um na cor branca, um na cor azul. A camisa do Fluminense, então, na teoria, seria essa parte vermelha. Seria numa cor areia, né? Que é aquela cor que a gente já mostrou, que seria mais ou menos essa daqui, com uma faixa grená e uma faixa verde ao invés do branco e do azul daqui. Vale deixar claro, essa é a terceira camisa. A Umbro de vez em quando lança a terceira camisa num padrão, ela cria um padrão, estabelece um padrão para a terceira camisa e mantém esse padrão, mas ela às vezes lança uma quarta camisa e para a primeira e a segunda ela não mantém padrão nenhum. Padrão que eu digo é aquela que lança para um time e lança para todo mundo. Mas a terceira camisa, sim. Ela fez isso na camisa do Cartola, homenageando, não um padrão estético, mas homenageando torcedores ilustres, né? O Sport foi Ariano Suassuna, enfim, teve vários, no caso do Fluminense, o Cartola. A camisa Grená de 2022, por exemplo, ela homenageou seleções. A do Fluminense homenageou a Inglaterra por conta da Copa. Na camisa cinza de 2021 também foram todas na mesma pegada, alterando a cor. Então é possível que a gente veja de fato camisas com esse design aqui, como a gente já tem visto através do continente, né? Costa Rica, Honduras, Argentina, estabelecendo ali, enfim, um padrão também pro Fluminense utilizar. Aos que trabalham aí com isso, né, os designers e etc, façam mockups aí também e me mandem, que aí a gente de repente repercute aqui também. Vamos lá, tá? Como eu falei, tem muitas notícias nesse vídeo aqui. A gente fala de uma notícia de volta aos treinos. Primeiro com o Germancano. O jogador já está de volta aos treinos, foi divulgado até vídeo nessa semana do Germancano já treinando no CT Carlos Castilho. Algo que era muito esperado, né, pelos torcedores do Fluminense. Ó, tá aí, inclusive, um vídeo do Germancano treinando no CT, postado pelo pessoal lá da Rádio Melão. Né? Não, esse não é o Germancano. Esse é o Germancano, fazendo treinamentos ali, uma espécie de aquecimento, treinamento no CT Carlos Castilho. E o Vitor Lessa deu uma informação de que é possível até que o Germancano já jogue contra a equipe do São Paulo, dependendo de uma evolução durante essa semana, mas que ele já está reclamando bem menos das dores e já está até concluindo alguns trabalhos. Eu diria que a possibilidade dele ser relacionado com o São Paulo, aí feeling meu, tá? Não é informação do Lessa, não é informação minha. Deve ser até meio pequena, no sentido de que o jogador está reclamando bem menos de dores, voltou a treinar agora, e vai ter um longo tempo depois ainda de data FIFA. Então, acho que pode ser que preparem ele para a volta lá contra a Juventude, para o jogo da Copa Libertadores. Mas a gente fica de olho. Outro que voltou a treinar também no CT Carlos Castilho foi João Neto, inclusive postado pelo próprio social media ali do Fluminense. João Neto, postaram até foto dele lá nas redes sociais do clube. João Neto está de volta, o atacante estava emprestado ao CRB, retorna ao time de Guerreiros para a sequência da temporada. Ficou uma dúvida, porque como o GE noticiou alguma coisa sobre o Porto, o Mano Menezes, quando falou na entrevista sobre o centroavante, acabou não mencionando ele também, lá no Mineirão, mas
com a dúvida se ele ia ser relacionado mesmo ou se ia, né, voltou só para ser negociado. A julgar que o Fluminense postou matéria sobre isso no seu site oficial e também postou uma informação na sua rede social, diria eu que o João Neto sim vai ser incorporado ao time principal. E aí é aquela história. Ele não tá só voltando de empréstimo. Que às vezes o jogador foi emprestado numa temporada e vai ser regularizado e reenquadrado no time. Não, o João Neto foi pedido para que ele retornasse. E até que se prove o contrário, não teve nenhuma bronca dele lá no CRB, como por exemplo teve quando o Wallace voltou antes, que o próprio CRB já queria dispensar mesmo. O João Neto não, estava bem lá, fez gols importantes na temporada, especialmente, né, o gol na final da Copa do Nordeste, que quase deu o título ao CRB, e vinha sendo reserva do Anselmo Ramon, que não sei se é ainda, mas até uma semana atrás era artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, enfim, estava fazendo um bom trabalho. Se ele volta a pedido, né, dessa maneira, volta no meio da temporada, não concluindo o empréstimo por lá, o que a gente pode esperar e pode aguardar é que ele, de fato, receba chances. Vai ficar aquela dúvida. Eu acabei de falar da volta do Germancano, né? O Germancano tá voltando, o Cauê Elias é o titular e já tem o John Kennedy. E o que isso significa? Aquela fala do John Kennedy indo pro Toluca, aquela negociação esfriou totalmente. Como que fica a situação do John Kennedy? Vamos saber, né? Outro que, por sinal, voltou a treinar também com um grupo, né? Faltou essa informação, foi o Renato Augusto, né? Já foi visto treinando. No último sábado, o Fluminense informou que ele já estava ali na transição para trabalhos com o grupo. Tá treinando, tinha sofrido uma lesão na coxa, pode ser que volte em breve também. Esse com um efeito um pouco menor e a esperança um pouco menor da nossa parte, né? Um outro assunto importantíssimo aqui desse vídeo é sobre a venda do Agner. Empréstimo do Agner a princípio. Cara, vamos lá, tá? O Agner é um jogador da base do Fluminense que, segundo o site Nosso Palestra, vai reforçar a equipe sub-20 do Palmeiras numa negociação que envolve um empréstimo do Agner, que tem 19 anos, para a equipe do Palmeiras. E, segundo divulgado pela jornalista Aline Nastari, esse empréstimo terá uma compensação ao Fluminense em caso de venda. O empréstimo é por 1 ano, o Fluminense vai emprestar o jogador para o Palmeiras, e se o Palmeiras quiser, ele tem uma opção de compra de 50% do Agner por $1 milhão. Essa é a parada, ok? Então vamos lá. O Fluminense empresta o Agner, jogador da base, do Sub-20, para o Palmeiras. Caso o Palmeiras compre o jogador nesse 1 ano, 50% dele será vendido por $1 milhão. Essa a conta, é essa a informação. Se o Agner não performar no Palmeiras, ele volta ao Fluminense no seu último ano do Sub-20 e, com esse retorno ao Fluminense, o Palmeiras não pagará nada, pelo menos não no que foi divulgado pela Aline Nastari. Eu vi muita gente comparando com a situação do Kaique Almeida. Não acho que sejam situações parecidas. Por quê? Primeiramente, porque a situação do Kaique Almeida era uma situação baseada em venda. O Fluminense, de fato, vendeu o jogador para o Watford. E, além disso, a situação do Kaique Almeida envolvia um jogador que, desde o Sub-17, é um dos grandes esperados aí que se performem no profissional. Era um jogador com uma expectativa muito alta. O Agner não é um jogador com esse reforço de expectativa altíssima, mas é um jogador que hoje só é reserva do Sub-20, porque o titular é o Arthur, que é um jogador extra classe na base. No profissional ainda não provou, mas na base se prova um jogador extra classe. O que mais me incomodou foi o formato da negociação, porque, primeiro, como falei, comparar ao Kaique Almeida, para mim não se compara muito. Para mim se compara mais a quem? Ao Luan Brito, que foi um empréstimo para o Porto. O Porto, se funcionasse, o Fluminense recebia um valor relativamente baixo, né, porque seria uma promessa sendo vendida. E se ele não performasse, o Fluminense não recebia nada. Ou seja, o risco estava todo com o Fluminense e 0 com o Porto. Só que no caso do Luan Brito, quando ele saiu daqui, agora que ele voltou, também eu já falei isso aqui algumas vezes, ele não era avaliado nem internamente ali no meio do Fluminense como um jogador que de fato tivesse uma grande projeção, fosse um dos principais jogadores.
A torcida que enveredou muito para esse lado, mas sem muita avaliação técnica. Tanto que agora ele volta, foi passado ao Defensor, e lá no Defensor ninguém também comemorou em nada a chegada dele. É um atacante que pode vir a funcionar, pode vir a desenvolver mais tarde, mas até o Sub-20 não demonstrou isso. O Wagner não. Se o Wagner não é um Kaique Almeida, com uma projeção bizarra de um futuro craque, também não é um Luan Brito. É um jogador que internamente no Fluminense tem boas avaliações. E aí esse empréstimo para o Palmeiras nos coloca numa situação de tratar a base do Palmeiras como um Porto. E é essa parte que mais me incomoda. Por quê? O Palmeiras tem valorizado e vendido muitos jogadores. E pode ser que com o Wagner a gente ganhe um bom dinheiro. A gente empresta para ele performa pra caramba, o Palmeiras pague $1 milhão por 50% e depois venda o garoto lá para o Chelsea e a gente ganha milhões nessa negociação. Só que como imagem, fica algo muito ruim, porque a nossa base costumava ser uma das principais bases do Brasil. E agora a gente tem que confiar o nosso bem pro Palmeiras valorizá-lo. Acho que como imagem isso é muito ruim. Sem contar a lógica de que se der certo, o Palmeiras ganha muito, a gente ganha mais ou menos. Se der errado, o Palmeiras não perde nada e a gente perdeu um ano aí, talvez, do desenvolvimento do jogador. Ah, mas o Palmeiras desenvolve melhor. Então tem algo errado, porque era pra Xerém desenvolver melhor. Então, enfim, essa negociação toda acaba sendo algo que eu não achei muito boa. Achei bem decepcionante ali na sequência de tudo que aconteceu. Enfim, vamos lá, cara, para mais notícias aqui. Ignacio, o Fluminense confirmou nessa terça-feira, soltou um comunicado de que o zagueiro já passou por uma artroscopia na tarde desta segunda-feira, né? Artroscopia, a cirurgia ali no joelho esquerdo dele na última segunda-feira. O tratamento de uma lesão no menisco, foi realizada a cirurgia pelo Dr. Douglas, né, o chefe do departamento médico do Fluminense, transcorreu sem problemas, o atleta já teve alta nessa terça-feira, o comunicado do Fluminense fala sobre isso. Vale destacar, né, o Ignacio teve uma lesão no joelho no jogo contra o Corinthians, vai ficar fora um tempo aí por conta dessa artroscopia, falam aí entre 1 mês e meio e 3 meses, né, depende da recuperação do jogador, volta possivelmente ele já para a reta final da temporada. É um joelho que ele já teve um problema lá atrás contra a Chapecoense, até teve um vídeo que eu fiquei na dúvida se era joelho esquerdo ou direito e tal, por uma matéria que tinha saído direito, não tinha saído, e era algo importante porque em um era reincidente, né, entre aspas, infelizmente era o esquerdo onde ele já teve lesão de ligamento lá atrás na Chapecoense. Bem, torcer para a recuperação ser rápida, por mais que o Thiago Santos tenha dado conta do recado ao lado do Thiago Silva e que o Antônio Carlos seja um reserva, o Felipe Melo também seja um reserva, que não tem sido, nossa, meu Deus, né? Mas o Ignacio fez uma ótima partida no jogo contra o Corinthians e seria mais uma opção para a zaga. Vamos torcer. Bem, mais notícias aqui seguindo neste vídeo é que, segundo o Lance, tá? Uma matéria do João Brandão, repórter do Lance, além do Wolverhampton, o Nottingham Forest também é outro clube da Inglaterra que está interessado no André. Tá? Não tem proposta oficial, mas existe uma expectativa e um certo otimismo pela venda nos próximos dias. Por quê? Porque o nome do André é debatido internamente lá no Wolverhampton, só que uma compra nessa janela é vista como provável. Já o Nottingham Forest, que tem scout aqui no Brasil, já acompanha a carreira do jogador há um bom tempo e surge como uma opção depois do Nottingham perder o Danilo, que teve uma lesão bem grave no tornozelo. O dono do Nottingham esteve no Rio de Janeiro nesse final de semana. Também é dono do Olympiacos, né, que veio jogar a final do Sub-20, do Intercontinental Sub-20 contra o Flamengo no Maracanã. E aí, enfim, não tem notícia nenhuma sobre, né, um vínculo ali de uma reunião com o Fluminense, mas também é algo que tem que ser noticiado, né, já que tem o interesse do Nottingham. A gente sabia valores, né? Pra gente, num geral, a venda ela precisa ocorrer pra Premier League. A janela fecha no próximo dia 30, sexta-feira agora. Hoje é terça, quase de noite, né, que eu tô gravando esse vídeo aqui já por volta das 10 da noite. Precisa saber isso, basicamente precisa saber isso. Amanhã à noite, depois de amanhã, se você estiver vendo esse vídeo na quarta, é essa a lógica. Depois de amanhã fecha a janela para a Premier League. Pra gente, não importa muito, importa lá no finalzinho, mas não importa tanto se o André vai para onde ele vai. Importa quanto que a gente vai receber. Fato é que o Fluminense recusou nessa janela, né, e isso falado e confirmado pelo próprio presidente do Fluminense, tá, numa entrevista. Recusou uma oferta de 25 milhões de euros pelo André.
qualquer venda que seja abaixo dos 25 milhões de euros, obviamente com os detalhes ali de fixo e bônus, né? O Fluminense vai ter rasgado dinheiro nessa não venda pro Fulham, onde o jogador claramente queria ter ido. E o Fluminense que recusou a oferta. Não dá nem pra botar, não. O jogador não queria ir pra lá, queria ir pra cá e por isso a gente aceitou outra oferta mais baixa. Não. Enfim, tá, esse é o cenário. Vamos ver, né? Se for pra Portugal, por exemplo, ele ainda pode sair até segunda. Rússia e Turquia, aí a janela fecha um pouco mais à frente. É isso, cara. Vou só noticiar aqui, né? Passar a notícia para depois fazer um vídeo especificamente sobre isso, atualizar as situações da liga, que eu venho fazendo aqui vídeos exclusivos sobre isso. Bem, mas a informação é do Gabriel Wacker, que escreve lá para a coluna F5, lá na Folha de São Paulo, um jornalista talvez um dos mais bem informados sobre essas negociações de TV. A Record comprou os jogos da Liga Forte União, que é o grupo onde o Fluminense está, comprou 38 jogos, tá, por ano, ou seja, um por rodada, e vai transmitir em TV aberta. Os valores ficaram ali em torno de 210 milhões de reais por ano por esse pacote da Record, que não tem exclusividade. Então se projeta que a Live Mode, que é a empresa que está fazendo esse agenciamento dos direitos da Liga Forte União, também vai vender para o YouTube, e aí, consequentemente, né, a Live Mode, que também é sócia da Cazé TV, provavelmente jogando esses jogos de TV aberta também para a Cazé TV. Quanto o YouTube pagaria? Não sabemos, tá? Mas chuto que não chega aos 210 milhões da Record. Também teria que saber ainda questões de pacote de TV fechada, de venda de pay-per-view também, enfim, que há negociações até com a Globo também. Lembrando que desses 210 milhões de reais, o Fluminense teria direito a uma parte, tem o Corinthians na jogada também com um valor que ele já tem ali meio que pré-definido, tem um grupo muito maior de times, e também é importante lembrar que o Fluminense já vendeu 20% dos próximos 50 anos, mas já vendeu 20% desse contrato também, ou seja, para receber dinheiro que entrou no ano passado e nesse ano, ou seja, 25, 26, 27, até quando for esse contrato, o Fluminense receberá 20% a menos. Se o Fluminense tiver direito desse contrato da Record, sei lá, a 15 milhões de reais, o Fluminense já recebe só 12, de cara, porque entregou um dinheiro para as outras plataformas. Para as outras plataformas não, também das outras plataformas, para um empréstimo. É um adiantamento que vai virar empréstimo se não adiantar, enfim. Eu confesso que a ideia da Liga Forte União, vou gravar um vídeo sobre isso, ela tinha total lógica para dar certo, a cisão complicou um pouco as coisas, mas a pressa e o desespero de receberem dinheiro agora complicaram muito a situação. A gente não tá numa situação boa para o ano que vem não, galera. Mas eu vou gravar um vídeo especificamente sobre isso, tá? Os jogos na Record devem acontecer ali na quarta mais cedo e no sábado mais cedo para abrir a rodada na transmissão. Lembrando que o Fluminense vende seus 19 jogos para a Record em casa, ela podendo transmitir um por rodada. Obviamente tem todos os outros clubes. Precisa saber, inclusive, se ela vai transmitir só Corinthians na TV aberta, né? É isso, tá? Tamo junto. Não esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Até a próxima. Valeu.